Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Judaísmo Nazareno. Yahudut Notzri. É o shiur de hoje, meus amados Ahim, meus amados irmãos. Se não vejamos, Yud Rei Vav Dalet Vav Tav Yahudut Notzri Nun Vav Zadeh, que é o TS ou TZ, cada pronúncia, Resh Yud Yahudut Notzri, Yahudut Notzri, judaísmo nazareno. Judaísmo nazareno, meus amados Ahim, meus amados irmãos, é o shiur de hoje. Ao contrário do cristianismo, o Yahudut Notzri, o judaísmo nazareno, surgiu com o nosso Mashiach Yahushua, com o nosso mestre Yahushua, Hamashiach Yahushua, Yahushua o Messias Yahushua, este lindo, belo e doce nome que nos proporciona a sua Yeshua, a sua salvação. Vamos lá. O cristianismo foi uma facção, uma fragmentação do Yahudut Notzri. Um dos símbolos do judaísmo nazareno muito forte é este aqui. É a menorá de 7 hastes, ou a menorá de 7 braços, o hexagrama, ou a estrela de Dawid, a Kohav Dawid, ou Kohav Dawid, na estrela de Davi, e o peixe da boca fechada, que representa o nosso mestre Yahushua HaMashiach. Isto é uma prova, inclusive uma prova arqueológica, meus amados Ahim, meus amados irmãos, do judaísmo nazareno. Vamos lá. Por que judaísmo nazareno, judaísmo messiânico, e para quem não entende, não é? Judaísmo cristão, não é? Judaísmo cristão. É uma fusão, tá certo? Do judaísmo, mas, para quem não entende, o cristianismo, o messianismo ou o nazarenismo. Não é só a utilização da Brit Hadashah, não é? Não é só a utilização da Brit Hadashah, tá certo? É a utilização também do Taná e da Torá. Nós observamos o Avi HaKadosh, não é? E a sua manifestação humana, Yahushua HaMashiach, Emmanuel 2, duas colunas que dão sustentabilidade a todos os universos, né? Tanto ao Olam Rabá como ao Olam Hazé. Existe a Torá, o Tanar, não é? Que é o Pentateuco, o velho chamado velho, conhecido como Velho Testamento, e a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Vemos dois. Nós temos 2 olhos, 2 mãos, 2 braços, 2 pernas, 2 pés, tá certo? 2 ouvidos, 2 orifícios nasais, não é? Por intermédio de 2 que nasce um, não é? Ou seja, por intermédio de um homem e uma mulher, não é? É que nasce outro ser humano, não é? Por intermédio de um homem e de uma mulher. Repito, é que nasce outro. Então são 2, não é? Não só judaísmo, não é? Não só Yahudut, não é? Não só nazarenismo, não é? Não só messianismo, não é? Não só cristianismo, não. Tem que ser os dois, de mãos dadas, não é?
para nos proporcionar o Derech HaYeshua, não é? O caminho da salvação, meus amados Ahim, meus amados irmãos. Então, vamos lá. Dando procedimento, né, e prosseguimento, certo, ao nosso shiur de hoje, não é? Hoje, o último Shabat do mês, né, Tisrei, do mês 7, o dia 29 de Tisrei de 5778, não é? Quarta-feira no Brasil, não é? Quarta-feira no Brasil, este é o Shabat lunar do calendário lunisolar de Elohim. Foi bom falarmos sobre isto, porque, meus amados Ahim, meus amados irmãos, vamos entrar aqui num compartimento, né, das 4 colunas, tá certo? Das 4 colunas que regem o Yahudut Notzri, o judaísmo nazareno, tá certo? As 4 colunas. As 4 colunas são Hashemot, é a primeira coluna, Hashemot Emet, né? Os verdadeiros nomes que nós da Beit Israel, né, utilizamos, ok? Número 2. O Shabat lunar do calendário lunisolar de Elohim, pois nós utilizamos as veredas antigas da Beit Israel, da Beit Israel. Pelo menos é assim na nossa congregação, na Beit Israel. Os verdadeiros nomes, Hashemot Emet, Elohut Gadol HaMashiach, não é? É a coluna número 3, é o terceiro pilar da Beit Israel, não é? É a Elohut Gadol HaMashiach, ou a grande elohimidade do Messias, ou a grande divindade, né? Para quem não conhece, do Messias, não é? Yahushua é Elohim, não é? E é Gadol, não é? Yahushua é Elohim, Elohim Gadol, ou seja, Yahushua é a manifestação do próprio Eterno, a sua forma humana. Quando nos visitou aqui o nosso mestre, o nosso Elohim, é um absurdo você dizer que Yahushua é Elohim, mas que não é Gadol, né? Yahushua é Elohim, é o próprio Elohim. Por que não dizer Yahu HaMashiach, Yahu o Messias, ou HaMashiach Yahu, ou o Messias Yahu? Pois o próprio Elohim esteve aqui pessoalmente para nos proporcionar a sua Yeshua, não é? Para nos proporcionar a Yeshua, a salvação, tá certo? Pois que Elohim, quando quer, ele não manda recado, ele faz pessoalmente, não é? Então, a gente querer que Elohim fique preso lá no seu trono é até uma covardia, não é? Elohim sempre nos visitou, meus amados Ahim, meus amados irmãos, desde Abraham, Yitzhak, Yaakov, não é? Desde os Avot Hashinshon, né? Os pais de Sansão, né? Desde Abraão, Isaac e Jacó, os pais de Sansão, né? Hagar, né? Foi visitada também, conhecida aqui no Ocidente, mais especificamente falando no Brasil, como Agar, foi visitada também, não é? Teve um encontro de Yahushua com Yahushua, pasmem, né? Teve um encontro de Yahushua com Yahushua, Yahushua HaMashiach com Yahushua Ben-Nun, que não é Yahushua o Messias, HaMashiach, e sim Yahushua HaTalmid HaMoshe, né? Ou seja, Yahushua o Talmide de Moisés. Amém? Amém. O Kavod, o Rodu, o Tiferet, a Brit Hadashah fala que muitos receberam malachim celestiais,
em suas beitim, em suas beitot, né? Em suas casas. Muitos receberam. Já pensou se um destes tiver sido o próprio Malar Iar, o próprio Malar Elohim, o próprio anjo Iarro, ou o próprio anjo Elohim, o anjo dos anjos, o Malar Hamalachim, o rei dos reis, o Meler Hamelachim, Hameler Hamelachim, Hamalar Hamalachim, Hameler Hamelachim. Ele é o anjo dos anjos, é o rei dos reis, meus amados Ahim, meus amados irmãos. E ele esteve aqui pessoalmente. Esta é a terceira base, não é? A terceira coluna, o terceiro pilar do judaísmo nazareno, do Yahudut Notzri, pelo menos o nosso judaísmo nazareno, empreendido pela Beit Israel, pela casa de Israel. Amém? Quem está curioso para saber qual é o próximo pilar, o último pilar, não é? O quarto pilar, a quarta coluna, a quarta base desta doutrina Kadosh, desta doutrina sagrada, meus amados Ahim, meus amados irmãos. É verdade, é a terra plana, meus amados Ahim, meus amados irmãos, é a quarta base, é o quarto pilar, é a quarta coluna. Por quê? Toda grande pergunta merece uma grande resposta, não é? Não é por causa da terra plana em si, não é por causa da terra plana em si, meus amados Ahim, meus amados irmãos, mas por causa da sua abóbada, do firmamento celeste, da abóbada celeste, tá certo? Que é escritural, está na sua referência e concordância escritural nos Ketuvim Kedoshim, no Sefer Bereshit, no livro de Gênesis. Logo no início nós vemos o firmamento, um firmamento seria impossível no planeta redondinho, não é? Feito uma imensa bola, não é? Gigantesca, não é? No nosso planeta não é tão bonitão assim, a este ponto, não é? Isto aqui é um pedaço de pedra flutuante. Amém? E nós somos um círculo, sim, mas um círculo plano, não é? Nós não giramos, não é? A altas velocidades, é tão rápido que parece que a gente está parado. Isso é outro absurdo, é uma coisa absurda. Eu não estou vendo nada se movimentando aqui, entendeu? A não ser o Ruach HaKodesh, o Espírito de Elohim, meus amados Ahim, meus amados irmãos. Vamos falar um pouco da segunda coluna mencionada aos Ahim, aos irmãos, não é? Está num livro que nós temos, que é uma humilde ferramenta, né? Uma humilde literatura para Hashem. Amém? Então vamos lá. Nota importante: a lamentável abolição do Shabat lunar. Vou dar a data oficial. Foi no dia 7 de março de 328 depois do Messias, né? Chamado depois de Cristo, né? Depois do Mashiach, pelo último imperador de Roma e bispo primaz, né? Ou o Papa, Pontífice Apóstolo de Pedro Apóstolo de Roma. Constantino foi o último imperador e o primeiro bispo primaz, o primeiro PAPA, o primeiro Papa, que é Pontífice Apóstolo de Pedro Apóstolo, não é? Então, isto é até uma outra coisa absurda, né? Pois nós sabemos que o Papa, o Pontífice, tá certo? Representa
né, eventualmente Yahushua, não é? Tá certo? O Papa representa, entre aspas, né? Representa também o emissário Kefa, não é? O Shaliach Kefa, não é? O apóstolo Pedro, não é? Na realidade, Pedro era casado, não é? E tinha 3 filhos, e a gente sabe que Papa não casa, não é? Com todo respeito aos nossos irmãos da Igreja Católica Apostólica Romana, não é? Ao catolicismo romano, não é? Mas a gente sabe que Papa não casa. E Pedro, dizem que ele é o representante oficial de Pedro. E Pedro era casado e tinha 3 filhos, né? E o Papa não casa. Então vamos lá. Os verdadeiros Hashemot, né? Estou falando, dando resumo, meus amados Arrianos, meus amados irmãos, por causa do nosso tempo, que é pouco, né? Porque fazemos questão, né, nós do Yahudut Notzri, do judaísmo nazareno, não é? Fazemos questão, não é? De utilizar os verdadeiros nomes. Por quê? Ora, a resposta é muito simples, né? A resposta é muito rápida. Nós fazemos questão, tá certo, de utilizar os verdadeiros Hashemot, os verdadeiros nomes, para não blasfemarmos, né? Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. E alguns alegam que o mandamento, né, do Decálogo diz: não pronunciarás o nome de Yahweh teu Elohim em vão. Né? Mas vamos analisar. Não pronunciarás o nome de Yahweh teu Elohim em vão, ou seja, à toa, desnecessariamente, né? Vírgula, continuando, também errado ou mentirosamente, também faz parte do contexto, não é? Porque é em vão. Ora, eu conheço uma pessoa chamada Carlos, então ele está mais à frente, eu grito o nome dele de Fernando, né? Fernando! Não é? Ele seguramente não vai olhar para trás, não é? Mesmo que eu grite, não é? Ele não vai, porque eu estou chamando o seu nome em vão, entenderam? Então é isto, não é? Porque o Eterno não é um Eterno de confusão. Então, o mesmo Eterno lhe diz: todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Ora, e depois diz não, que não é para pronunciar. É para pronunciar ou não é para pronunciar? Claro que é, meus amados arrianos. Pois o próprio mandamento do Decálogo afirma que é para pronunciar. Se não, vejamos: não pronunciarás o nome de Yahweh teu Elohim em vão. Ou seja, errado, tá certo? Ou mentirosamente, né? Só dando uma vírgula, os rabinos, os Roshim, né? Os Moreim, que ensinam, né? Enfim, quaisquer pessoas sabem do verdadeiro nome, não é? Do verdadeiro Hashem, do Hashem Emet, e mentem, né? Alto será o preço, jazerão no mais profundo abismo, meus amados arrianos, meus amados irmãos. E ainda incorre em outro confronto com a Torá, que a própria Torá também diz, não é? Não sairá da vossa boca nome de Elohim Goem Habeit Israel. Ou seja, não sairá da vossa boca nome de deuses estranhos à casa de Israel. Então, quando eu não falo o nome dele certo, né? Falo o seu nome errado, tá certo? Ou até mentirosamente, eu estou contrariando, não é, a vontade de Elohim, meus amados arrianos, meus amados irmãos. Está errado, não é? Alto será o preço que pessoas tais pagarão. Lideranças chamadas religiosas, lideranças espirituais, não é? Disseminando a mentira, não é? Uma doutrina sheker, uma doutrina mentirosa, não é?
Foi bom falar nisso, não é? Vários nomes do Eterno, não é? Nomes como Yahweh, né? Yahweh é pastor, Yahuá, Yahweh é espírito, Yahweh, né? Yahuá, não é? Então vamos lá. Yahweh é pastor, Yahweh é espírito, mas estes não são o seu nome. Rabino, mas eu estou baseado no nome Yahudá, porque o nome do Eterno é Yahuá, porque combina com Yahudá, porque o nome dele está ali. Ora, por favor, Yahudá, Yud Rei Vav Dalat Rei. Só que tem um detalhe, Yud Rei Vav Dalat Kametz Gadol Rei. Ou seja, o que dá o som da vogal A não é a letra Rei, que é sempre muda, está lá na dela quieta, muda. E sim a vogal A, por intermédio do Kametz Gadol, que é um Tzinho, não é? Que existe uma letra feita parecida com um T pequenininho, que é sobreposta, ou seja, é posta sob a letra Dalet, né? E que dá o som de A, não é? Que é este sinal massorético, né? Denominado Kametz Gadol. Então, Yahudá, né? Yud, né? Kametz Gadol, que não há necessidade, não é? Rei, Vav, Dalet, Kametz Gadol, Rei. Yud, Rei, Vav, Dalet, Kametz, Rei. Então, o que dá a reprodução fonográfica da letra D mais a letra A não é a letra Rei final, que é sempre muda, regra gramatical hebraica, meus amados ahim, meus amados irmãos. Quando a letra Rei vem no final da palavra, esta própria letra Rei, ela é muda. Não é o que eu acho, não é o que os senhores acham, é o que é. Não é o que eu acho muita coisa, mas não é o que eu acho. As coisas são o que são, as coisas não são o que nós achamos que elas são. Então nós devemos estudar o Aleph Bet, né? O alfabeto hebraico, não é? Para não cair nestas esparrelas, não é? No caso do nome Yahweh, né? Ou Yahweh mudo com o rei mudo, Yahweh, ou Yahuá, né? Cadê a letra rei, né? Intermediária, não é o rei final. Cadê a letra rei? Não é que tem som de duplo R. Então, quer dizer, da consoante R, ou de duplo R, né? R de rato, por exemplo, não é? Então, aí fica Yahuá, e ali está um acréscimo. Aí nós entramos na maldição, tá certo? Eu vou colocar embaixo do vídeo as referências escriturais. Do Sefer Giliana, não é? Do livro do Apocalipse ou do livro das Revelações. Ai daquele que acrescentar ou diminuir. Ou seja, não pode o nome do Eterno, por exemplo, ele não pode ter acréscimos ou decréscimos, não é? O nome do Eterno tem que ser completo na sua plenitude, não é? Então, Yud Rei Vav Rei. Yud tem o som da letra Y, tá certo? Ou o som da letra I. É verdade, mas quando ele é precedido da letra Rei, é outra regra gramatical hebraica. Quando o Yud é precedido da letra Rei, não se pronuncia Y ou I, e sim IA. Não é? Um exemplo disto é a palavra aleluia, ou aleluia na sua forma completa, aleluiahu, do verbo halel, né? Louvor, halel louvai a Yahu, halel Yahu, Yahu, aleluiahu, louvai Yahu. Amém.
Ô Kavod, ô Rodu, ô Tiferete, exaltado, magnificado, louvado e adorado seja o eterno e soberano de nossas almas, o eterno e soberano Hashem Yahweh Elohim de Sevaot, o eterno e soberano, viva e salve o eterno e soberano Hashem Yahweh Elohim Echad. Yahweh Elohim é um, e este um esteve entre nós. Amém? Baruch Hashem, bendito seja o nome, Baruch Rabá, bendito seja, meus amados. É muita mentira, é muita força bruta, não é? Relativo ao Shabat lunar, uma das 4 colunas. É uma loucura, eu reconheço, não é? Porque geralmente as pessoas trabalham de segunda a sexta-feira, e geralmente o Shabat lunar, o sábado lunar, do calendário lunisolar Elohim, do calendário lunisolar de Elohim, cai geralmente num dia de semana, meus amados. É difícil para as pessoas que trabalham, eu sei, mas eu não tenho que, por mim, eu guardaria o sábado comum, mas eu não tenho que fazer a minha vontade, e sim a vontade de Elohim. Eu não tenho que fazer a minha vontade, e sim a vontade de Elohim. E a vontade de Elohim são as veredas antigas, não é? Eu já ouvi pessoas falando, inclusive na internet, não é? Ah, não, por exemplo, sábado lunar, Shabat lunar, não existe, porque, por exemplo, nos luminares, a lua não é um luminar, não é? Eles afirmam no luminar menor, para a noite, né? Está no Sefer Bereshit, no livro de Gênesis, não é? É assim, não, porque o luminar ele tem que ter luz própria. Não, procurem pesquisar. O luminar ele pode ter luz própria ou ser um satélite, ou seja, recepcionar a luz de outro astro. É o caso da Lua, este luminar menor, não é? Que é escritural, está na escritura sagrada, está nos Ketuvim Kedoshim, estão nos Ketuvim Kedoshim, estão nos escritos sagrados essas referências, de que a lua serve como referência para as semanas e os meses, não é? Então, o início do mês é tido como Rosh Hodesh, não é? O cabeça do mês, né, que é a lua nova. A lua nova também não é esta lua babilônica, não é, que tem um risquinho de luz, não é, um pequeno percentual de luz no canto, não é, na esquina, chama no corner, né? Não, tá certo? Não, a lua a lua nova, tá certo? O Rosh Hodesh é a lua preta, meus amados. A lua é negra, nós não a vemos, não é? Pois fica tipo um eclipse, não é? Fica tipo um eclipse. Nós não visualizamos a lua nova, porque ela fica preta, fica negra. Ela some, ela fica com 0% de iluminação, não é? Por sinal, amanhã é o Kabbalah Rosh Hodesh, não é? Porque depois da manhã, não é, será o início do novo mês, só que amanhã à noite já é o outro dia. Então, o Kabbalah Rosh Hodesh é quando ela está na sua forma plena, 0% de iluminação, ou seja, 100% preta, 100% escura. É verdade, é uma loucura, não é? A ciência de Elohim é loucura para os homens, e a ciência dos homens também é loucura para Elohim.